Olá, adolescentes, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo de respostas, agora do dia 1 da lição de número 7, que tem o tema estabelecimento da monarquia, né? Nós iremos agora começar a falar da monarquia, né, de Israel. E aí você tem aí o texto de segunda-feira, já foi enviado pelo Cleiton lá no grupo. Eu mandei as perguntas de segunda-feira, que está em 1 Samuel, capítulo 9, né? Você vai ver aí que tem aqui no texto de versos 1 e 2, mas como nós já estamos acostumados, enviamos o capítulo inteiro para vocês poderem estudar e responder as perguntas aí. A primeira pergunta, ela tá aí: qual o nome do pai de Saul? Você tem aí 5 opções e a opção correta é a letra C. Se você for olhar lá no verso 1, ele diz: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Então, o pai de Saul se chamava Quis. Você vai ver aí que ele fala até do trisavô dele, né? E por quê? Porque na época aí era muito comum você saber toda a sua linhagem. Nós brasileiros não temos o costume de saber o nome nem dos nossos bisavós, quem dirá dos trisavós, né? Lá eles sabiam até a 10ª geração. Abraão, se você vai olhar a genealogia de Abraão, você vai ver lá que fala de Noé até Abraão foram 10 gerações. Então era comum eles falarem das suas genealogia. Então aí você tem aí até o tataravô de Saul, que se chamava Áfia. Só que aí a pergunta é sobre o pai. O pai de Saul se chamava Quis. Pergunta 2 diz: qual animal dos pais de Saul se extraviou, né? A pergunta aí é: qual animal do pai de Saul se extraviou, né? Eu coloquei no plural aí, tá? Vou até corrigir aqui na hora que vocês verem a arte aqui do vídeo, vai estar bonitinho aqui, mas na pergunta ficou feinho, tá? Mas qual animal do pai de Saul se extraviou? Você tem 5 opções. A opção correta é a letra A. Se você for olhar o verso 3, ele diz: e aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Teve uma brincadeira que o pastor fez esse domingo comigo, que foi assim, né? Existem pastores de ovelhas, né? Mas existem pastor de jumento. Então você não pode ser Saul, você tem que ser Davi. Davi era pastor de ovelha, não pastor de jumento. Jumento aí porque é um animal, né? Quem não sabe um jumento, eu vou até colocar uma fotinha do jumento aqui. É meio que um cavalo, parece um cavalo, só que é um pouquinho menor, tá? Então era isso que o Saul cuidava, né? O pai de Saul cuidava, e foi o que se extraviou ali que gira em torno desse capítulo, né? Que é a busca de Saul por essas jumentas, né? A terceira pergunta diz: de qual tribo seria o homem que Deus prometeu enviar a Samuel? Você tem 5 opções e a resposta certa é a letra E. Se você for olhar lá no verso 16, ele vai te dizer assim, ó, verso 16 ele fala: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja como líder sobre o meu povo Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Aqui o povo já estava pedindo um rei. E aí Samuel se chateia e Deus fala assim: eles não estão ali te rejeitando, eles rejeitaram a mim. Lembrando que Israel até aquele ponto, né, como nós falamos na lição 5 e também na lição 6, deixa eu ver aqui, a lição 6 fala um pouco também de Samuel, né, que foi um juiz, e o último juiz ali dos hebreus, né, do povo de Israel, e ele foi... e ele cuidava do povo ali como um juiz. E aí o povo pediu um rei, porque as nações ao redor tinham reis.
Só que qual que era o plano de Deus com Israel? Era que Israel tivesse Deus como seu rei, tendo sim assim uma nação teocrática e não monárquica, né? Só que o povo queria um rei, pediu um rei. Samuel se chateou e Deus falou: ó, fica tranquilo, não é com você que eles estão rejeitando a mim, tá bom? E aí, então vamos aí Deus coloca aí na vida de Samuel Saul para ser ungido para ser o rei de Israel, tá? A lição 4 diz: quantos dias já faziam que Saul tinha perdido os animais? Você tem aí 5 opções e a opção correta é a letra B. Se você for lá, verso 20 diz: quantas jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E quem pertencerá a tudo que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Então aqui nós vemos que já fazia 3 dias que ele havia perdido ali as jumentas do pai, que ele estava procurando, ele foi andando, aí chega um versículo que ele fala: ó, é melhor a gente voltar, porque ele não vai mais ficar preocupado com as jumentas, vai ficar preocupado com a gente mesmo, porque nós estamos há um bom tempo aí já longe de casa, né? Porque já fazia 3 dias que ele estava ali longe daquelas jumentas, tá? Como eu falei, a saga, né? O capítulo é a saga das jumentas, né? Vamos colocar aí, a saga das jumentas. Esse poderia ser a epígrafe do capítulo. A lição 5 diz, a pergunta 5 diz: qual parte do animal o cozinheiro pegou e colocou diante de Saul? Você tem 5 opções e a opção certa é a letra D. Lá no verso 24 diz: então o cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ele e colocou tudo diante de Saul e disse a Samuel: aqui está o que lhe foi reservado, coma, pois desde o momento em que eu disse tenho convidados, ela lhe foi separada para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Ou seja, eles se alimentaram ali, Saul foi ali ungido rei, agora era o rei de Israel. E o resto é que nós iremos aí contando aí ao decorrer dos devocionais e na aula, tá bom? Tchau, tchau.